Quem diante da vida nunca se perguntou o que realmente importa? Quem nunca sentiu que a busca por bens, status e glórias é como correr atrás do vento? E quem nunca desejou viver de modo mais simples, puro e em paz com o mundo ao redor? A história da humanidade é marcada por reis, guerreiros, generais e governantes que tentaram impor sua presença pela força. Mas em contrapartida, existe uma figura que escolheu o caminho oposto: renunciar a tudo para ganhar tudo. Um homem que decidiu trocar palácios por cabanas, riquezas por pobreza, guerra por fraternidade e encontrou na humildade a verdadeira grandeza. Esse personagem singular inspirou povos, reis, papas e até homens de ciência. Sua vida se tornou um testemunho de que é possível transformar o mundo não pela espada, mas pela mansidão. Sua memória atravessa séculos, suas palavras ainda ecoam, sua espiritualidade permanece viva. E esse homem, cujo nome se tornou sinônimo de paz, amor e fraternidade universal, é São Francisco de Assis. Francisco nasceu em Assis, uma pequena cidade da Úmbria, na Itália, em 1181 ou 1182, em meio a um período turbulento da história europeia. Era a Idade Média, marcada por guerras constantes, tensões entre cidades-estado e o crescente poder da Igreja. As cruzadas inflamavam o espírito de aventura, enquanto os conflitos locais moldavam a juventude das cidades italianas. Nesse cenário de instabilidade, florescia também uma nova burguesia ligada ao comércio, que mudava a estrutura social da época. Seu pai, Pietro de Bernardone, era um rico comerciante de tecidos que viajava constantemente entre a Itália e a França. Foi justamente durante uma de suas viagens que sua esposa deu à luz Francisco. Embora o nome de batismo fosse Giovanni, o pai, entusiasmado com os negócios na França, passou a chamá-lo de Francesco, ou seja, o francês. Essa influência francesa se refletiria mais tarde na sensibilidade artística e na paixão pela música e poesia que o jovem cultivaria. A infância de Francisco foi marcada por conforto e privilégio. Criado em um lar abastado, cercado de roupas finas, banquetes e educação, cresceu sem grandes preocupações materiais. Era um jovem alegre, de espírito livre, que gostava de festas, de canções e de estar rodeado de amigos. Seu temperamento carismático o tornava popular entre os jovens de Assis. Entretanto, por trás desse cenário de leveza, o destino reservava a ele um chamado muito maior do que poderia imaginar. Na juventude, Francisco aspirava a glórias militares. Sonhava tornar-se cavaleiro e alcançar honrarias em batalhas. Quando Assis entrou em guerra contra a vizinha Perugia, ele se alistou cheio de entusiasmo. No entanto, sua experiência foi traumática. Acabou sendo feito prisioneiro e passou cerca de 1 ano encarcerado. Foi nesse tempo que seu coração começou a se abrir a reflexões mais profundas, questionando o verdadeiro sentido da vida. Após ser libertado, voltou a Assis doente e enfraquecido. O jovem que sonhava com vitórias militares começou a experimentar uma transformação interior. Certa vez, durante uma peregrinação, teve um encontro decisivo ao se deparar com um leproso. A princípio sentiu repulsa, mas dominado por um impulso de compaixão, desceu do cavalo, abraçou o homem e lhe deu um beijo. Esse gesto marcou uma virada espiritual. A repulsa se transformou em alegria inexplicável, e ele percebeu que havia encontrado Cristo nos marginalizados. Pouco depois, rezando diante do crucifixo da igreja de São Damião, ouviu uma voz mística que dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como vês, está em ruínas. Tomando as palavras literalmente, começou a restaurar pequenas capelas em Assis, usando recursos que retirava da loja do pai. Esse ato provocou grande conflito familiar, até que, diante do bispo da cidade, Francisco renunciou publicamente à herança,
Devolveu as roupas ao pai e declarou: de agora em diante só posso dizer: Pai nosso, que estais no céu. Nascia assim um novo homem. Francisco passou a viver em extrema simplicidade, vestindo apenas uma túnica rústica, andando descalço e sustentando-se de esmolas. Logo atraiu seguidores, homens que desejavam viver como ele, em fraternidade, pobreza e dedicação a Deus. Juntos, formaram a Ordem dos Frades Menores, cuja regra central era o Evangelho, viver conforme os ensinamentos de Cristo em pobreza absoluta e amor fraterno. Sua pregação era simples, mas tocava os corações. Francisco falava do amor de Deus com palavras cheias de ternura, pregava para multidões e, segundo a tradição, até para os animais e a natureza. O Cântico das Criaturas, composto por ele, é um hino de louvor à criação, celebrando o sol, a lua, o vento, a água, a terra e todos os elementos como irmãos e irmãs. Esse olhar universal, de profunda harmonia entre o homem e a natureza, faz dele uma das figuras mais amadas de toda a cristandade. Em 1210, Francisco conseguiu a aprovação oral do Papa Inocêncio III para sua ordem. Mais tarde, em 1223, o Papa Honório III aprovou oficialmente a regra franciscana. O movimento cresceu de forma impressionante, espalhando-se por várias partes da Europa. Francisco também fundou, com Santa Clara, a Ordem das Clarissas e, para os leigos, a Ordem Terceira Franciscana. Seu legado, portanto, não se restringia a um pequeno grupo, mas tornou-se um movimento global de espiritualidade. Apesar da grande influência, Francisco não foi isento de provações. Sua insistência na pobreza radical gerava tensões dentro da própria ordem, pois alguns irmãos desejavam adaptações mais brandas para facilitar a expansão. Francisco, porém, permanecia fiel ao ideal original, mesmo sofrendo críticas e incompreensões. Além das dificuldades internas, enfrentava problemas de saúde cada vez mais graves. As penitências rigorosas, os jejuns prolongados e as condições precárias de vida enfraqueceram seu corpo. Mesmo debilitado, nunca deixou de irradiar alegria e paz. Sua virtude não estava apenas em palavras, mas no testemunho concreto de viver como acreditava. Outro ponto marcante em sua vida foi a experiência dos estigmas. Em 1224, retirou-se para o Monte Alverne, na Toscana, para um período de oração e contemplação. Ali, segundo relatos, teve uma visão de Cristo crucificado em forma de serafim alado. Ao final da visão, recebeu em seu próprio corpo as marcas da paixão de Cristo, feridas nas mãos, nos pés e no lado. Foi o primeiro santo estigmatizado da história, sinal visível de sua profunda união com o Senhor. Nos últimos anos de sua vida, Francisco encontrava-se debilitado, quase cego, mas permanecia sereno. Aceitava os sofrimentos como parte de sua participação no mistério da cruz. Sentia-se unido à criação e à obra de Deus de uma forma plena, e sua espiritualidade alcançava a maturidade da entrega. Pouco antes de sua morte, compôs a parte final do Cântico das Criaturas, incluindo a estrofe sobre a irmã morte. Essa aceitação serena da finitude humana revela a grandeza de sua fé. Não via a morte como inimiga, mas como passagem para a vida eterna, um encontro com o amado. No dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, Francisco faleceu em Assis, cercado por seus irmãos. Pediu que o colocassem nu sobre a terra nua, como último gesto de desapego. Sua morte não foi marcada por tristeza, mas por um clima de paz e esperança. No dia seguinte, seu corpo foi trasladado solenemente para Assis, onde uma multidão o acompanhou em oração e reverência. A morte de Francisco não apagou sua chama, mas a multiplicou. 2 anos depois, em 1228, foi canonizado pelo Papa Gregório IX em cerimônia solene.
Logo após, começou a construção da imponente Basílica de São Francisco, em Assis, que se tornou centro de peregrinação e patrimônio espiritual da humanidade. Sua mensagem ultrapassou fronteiras. Os franciscanos espalharam-se rapidamente, levando seu ideal de simplicidade e amor fraterno para diversas partes do mundo. O testemunho de Francisco dialogava não apenas com cristãos, mas também com outras tradições. Em vida, chegou a encontrar-se com o sultão do Egito, em meio às cruzadas, mostrando abertura ao diálogo interreligioso. Até hoje, São Francisco é lembrado como padroeiro dos animais, do meio ambiente e da ecologia. Sua festa, celebrada em 4 de outubro, mobiliza fiéis em todas as partes do mundo, especialmente com bênçãos aos animais de estimação. Sua figura continua inspirando não apenas religiosos, mas também artistas, poetas, ambientalistas e líderes mundiais, que veem em seu exemplo uma resposta para os dilemas atuais. A vida de São Francisco de Assis continua a interpelar a humanidade moderna. Em um mundo consumista, ele lembra que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em partilhar. Em tempos de guerras e divisões, ensina que a paz começa na simplicidade de gestos fraternos. Diante da crise ambiental, sua espiritualidade cósmica, que enxerga toda a criação como irmandade, ganha atualidade impressionante. Seu exemplo mostra que a santidade não exige feitos grandiosos, mas a vivência do Evangelho em gestos cotidianos. Ao abraçar os pobres, ao falar com a natureza, ao escolher a pobreza como liberdade, Francisco aponta caminhos para quem busca autenticidade e sentido. A mensagem de Francisco é clara: a felicidade não está em ter, mas em ser. Não em dominar, mas em servir. Não em conquistar, mas em amar. Ele convida cada pessoa, seja crente ou não, a viver em harmonia consigo, com os outros e com a criação. Essa é sua relevância permanente, que ultrapassa séculos e culturas. A história de São Francisco de Assis é um hino à simplicidade, ao amor e à paz. Um homem que nasceu no conforto, mas escolheu a pobreza, que poderia ter seguido a glória militar, mas preferiu a fraternidade universal, que encontrou em Cristo e em cada criatura o reflexo da bondade divina. Sua vida nos faz refletir: o que realmente buscamos? O que de fato levamos conosco? Que sentido têm nossas conquistas se não forem iluminadas pelo amor? São Francisco não nos oferece teorias complicadas, mas um testemunho vivo e acessível. Ser simples, ser fraterno, ser humano. Hoje, mais do que nunca, sua mensagem é atual. Ele nos convida a olhar para o mundo com olhos de gratidão, a respeitar a natureza como irmã, a viver em paz com todos. São Francisco de Assis nos recorda que a verdadeira revolução começa no coração e que, com pequenos gestos de amor, podemos transformar a realidade. Se a história de São Francisco de Assis tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa de inspiração e não esqueça de se inscrever para mais histórias de santos.